Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus, com letra minúscula, que é o diabo, né, amados? Deste século, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amados, o trabalho do inimigo, desde a queda de Adão e Eva, é cegar o homem quanto a Deus, o que Deus tem, o melhor dessa terra, uma vida abençoada e conexões abençoadas. Então ele faz com que o homem só veja o mal, se impressione pelo mal. Pode ver como notícias ruins dão ibope, como as pessoas não ficam felizes com o teu sucesso, mas elas ficam felizes quando alguma tragédia acontece. Isso é da queda. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Portanto, o trabalho do diabo é esconder a glória de Deus, o plano de Deus, as bênçãos de Deus. Mas o trabalho de Deus, através da igreja, é iluminar o mundo e abrir os olhos do entendimento, para que eles venham a se arrepender de onde estão desde a queda de Adão, que é longe de Deus, e se voltarem pouco a pouco, pela graça, dia a dia, um processo maravilhoso, para o que Deus tem. Deus vai começar a falar. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo vai guiá-la ao melhor dessa terra. Vai guiá-la mansamente às águas tranquilas, como diz o Salmo 1. Veja que Daniel, capítulo 1, no versículo 6, diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a idolatria, nem com os alimentos oferecidos aos ídolos. Isso diz no versículo 8. E no versículo 9, diz que Deus deu graça diante dos chefes ali, dos eunucos, para que Daniel encontrasse graça e favor diante das autoridades. Você está vendo? Deus, quando ele começa a administrar uma vida que se entrega a ele começa a fazer conexões, a direcionar essa pessoa para fazer escolhas diferentes, escolher palavras diferentes que falava antes, semeadura profética, e começa a colocar no caminho dessa pessoa, porque Deus começa a ter liberdade e acesso, pessoas que podem ajudar. Pessoas que vão ser favoráveis, o favor e a graça de Deus, a bênção de Deus vai abrindo portas. A bênção de Deus é que acrescenta muitas vitórias, mas não acrescenta dores. Estamos vendo que como Daniel estava andando com Deus, Deus estava guiando ele em graça e favor diante das autoridades para que o melhor dessa terra chegasse até Daniel. Mesmo numa situação extrema, onde ele estava numa terra estranha, onde ele estava ali como prisioneiro, não importa se você está no deserto como Josué e Caleb, ou se você está na Babilônia como Daniel, se você tem a graça e o favor de Deus, Deus vai trabalhar de alguma maneira para que você seja promovido, abençoado. Ele vai enviar pessoas para te ajudar, para te favorecer. Ninguém consegue, você consegue. O juiz vai dar causa ganha. O dia que você for no mercado, vai ter promoção no que você vai comprar. É tremendo, amados, quando Deus está no comando da vida de uma pessoa. Mesmo na prisão, em Atos 16, Paulo e Silas louvaram o Senhor e o Senhor deu graça diante do carcereiro. Ali começou uma igreja, amados, naquela cidade. E em Filipos, todas as viagens de Paulo foram custeadas por aquela igreja. Veja que grande bênção, que grande conexão. Neste mundo, amados, existem conexões tremendas que só Deus pode fazer. Ele vai colocar você diante de pessoas e vai trazer pessoas também para te ajudar, para amarem você, para cooperarem com você. Quando algo é de Deus, ele une esses propósitos. Nós podemos ver que Deus deu graça e favor para José aonde ele ia, seja na prisão, no palácio. Nós vemos que José sempre tinha graça e favor das autoridades. Enquanto o diabo fecha as portas, coloca antipatia, perseguição, Deus, quando está trabalhando, ele começa a trazer pessoas e dar graça e favor e abrir portas. E você vai ter sucesso, você vai ter realmente êxito naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque Deus, ele vai afastar pessoas que te atrapalham e vai aproximar pessoas que podem te ajudar. Ele vai envergonhar aqueles que falam mal de você, porque ele é inimigo dos teus inimigos. Você não precisa nem brigar. Nem brigar, amados. Deus peleja por você, Deus é tua justiça. Você apenas entenda que aquele que orar por você, que te ajudar, ele também vai ser abençoado. É o que diz a palavra do Senhor. Quando alguém está na unção e direção do Espírito Santo, ele jamais deve brigar, ele jamais deve ir atrás de seus direitos. Não, meus amados. É claro que algumas causas na justiça Deus vai te guiar, porque vai favorecer outras pessoas e
Agora eu estou dizendo a nível pessoal, humano, no dia a dia. Não fique revoltado, não fique nervosinho. Amado, se Deus está com você, quem poderá prevalecer contra você? Não pense assim. Olha, pense o seguinte: Deus, quando ele se agrada de uma pessoa, ele faz como fez com Jó, que num dia ele estava cheio de feridas, ele estava ali, ele foi provado no último, irmãos, mas assim que a graça de Deus veio sobre ele, ele orou pelos seus amigos, ele semeou misericórdia e ele colheu misericórdia. Num dia, os seus irmãos, amigos, parentes, Deus deu graça e favor, e as pessoas vieram e fizeram de Jó o homem mais rico do Oriente em um dia. Então nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer quando você está debaixo do sangue de Jesus, justificado, e está na unção e direção do Espírito Santo. Deus te guiará a conexões com pessoas que vão te ajudar, seja com ideias, seja com um recurso financeiro, seja com intercessão, seja com imposição de mãos. Deus vai aproximar de você pessoas sinceras. Ele vai fazer como fez ali com essas Neemias. Enquanto reconstruía os muros, Deus dava graça e favor diante dos reis, com recursos para que o muro e a cidade fosse reconstruída. E Deus pelejava contra Tobias e Sambalate para que eles não conseguissem atrapalhar. Vemos também isso quando Deus estava com Moisés, aqueles Datã e Abirão que tentavam atrapalhar o governo de Deus através de Moisés, eles foram engolidos vivos, mas aqueles que cooperavam com Moisés, como Josué e Caleb, herdaram a terra. Portanto, não temas, porque Deus é um Deus que tudo vê, tudo sabe. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, e quando Deus decide abençoar alguém, não tem quem amaldiçoe. Contra Israel não vale maldição. Saiba que à medida em que você vai se entregando a Deus, quando tudo que é teu é do Senhor, tudo que é do Senhor passa a ser seu também. Na experiência começa a aparecer no visível. Deus começa a dar graça, a favor. Deus começa a abrir portas e Deus também começa a fechar portas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, é muito importante você que está ouvindo essa mensagem, compreenda que Deus, Ele dá graça, favor, diante de reis. Ele vai fazer com que aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável chegue até você. Você vai discernir. A Bíblia diz em Jeremias 17 que aquele que teme ao Senhor, ele vai discernir o excelente. Mas aquele que confia no seu próprio coração, no seu próprio desempenho, na sua própria carne, na sua própria religiosidade, ele não vai ver o bem quando o bem chegar. No Salmo ele diz assim, que os ímpios eles temem onde não há razão para temer, mas os justos são usados como filhos do leão. O justo está vendo oportunidade, o justo está recebendo inspiração, sonho profético, crescimento, bênção de Deus, a paz e a alegria, o amor está aumentando cada dia. Mas o ímpio não tem paz. O ímpio, ele está sempre como Amã, que faz uma forca para Mardoqueu, mas quem é enforcado é ele mesmo. Não adianta, amados, queridos irmãos, o diabo está tentando contra você, mas ele é mais que derrotado. Se você está debaixo do sangue de Jesus, procurando com simplicidade e sinceridade fazer segundo a sua condição atual. Filipenses 3,16 diz, cada um faça segundo o que já alcançou. É claro que você não é perfeito, mas você é perdoado e não brinca com o pecado, não esconde o pecado. Então Deus te defende, justifica e vai aperfeiçoando você, sai melhorando dia a dia, cada dia errando menos e avançando. E aqueles que te ajudam, Deus ajuda eles também. Olha só, quando Noé falhou, porque não tem quem não falhe, eu falho, você falha, aqueles que estavam torcendo pela sua queda, a hora que vê uma falha em você, joga no Facebook, joga nas mídias sociais, tá vendo? Tá vendo? Eles querem promover a tua desgraça, a tua derrota. Mas aquele que te ama vai orar por você, interceder por você, te ajudar, usar de misericórdia. Davi usou de misericórdia com Saul. Quando Davi pecou, Deus diz, você não morrerá. Você semeou misericórdia, eu vou ter misericórdia de você. Não é? E Saul, que não tinha misericórdia, quando enlouqueceu, morreu mesmo. Então vemos que a graça de Deus, a bênção de Deus está acompanhando você. E aqueles que te ajudarem, como aqueles que ajudaram Noé a hora que ele falhou, foram honrados e promovidos. Quem intercedeu por você, te deu bons conselhos, teve paciência com você, viu o defeito em você, mas te amou, não concordou com os teus erros, mas tratou com misericórdia com você, Deus vai ter misericórdia deles também. Mas aqueles que a hora que você falhou, criticou, contou piada, riu, fofocou, também Deus estará contra os erros dele. Pensa nisso em nome de Jesus.